Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 36 minutos. A Unesco reconheceu o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no norte do estado, lá em Januária, como Patrimônio Mundial Natural, gente. A decisão foi anunciada ontem, durante uma sessão do Comitê do Patrimônio Mundial realizada em Paris. O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, ele falou sobre o significado desse título e também sobre as expectativas do crescimento do turismo no local. Vamos ouvir. Olha, nós temos dados de que quando um lugar é declarado patrimônio mundial, há um incremento, na maioria deles, de 100% do turismo. Obviamente, um turista ainda especializado, no caso do Peruaçu, é a natureza, é a arte rupestre. No caso, nós esperamos que haja um incremento ainda maior de turistas internacionais que hoje já vão ao Peruaçu. Mas o fato de termos uma declaração do porte da Unesco, de Patrimônio do Mundo, nós temos aí realmente um incremento de fluxo de turistas e, claro, antes de mais nada, a preservação agora, que já tinha na esfera estadual, na esfera federal, é uma preservação a nível mundial. E para a gente continuar falando sobre esse assunto que é de suma importância para o turismo do nosso estado, a elevação do Parque Cavernas do Peruaçu a patrimônio imaterial, natural da humanidade, na verdade, desculpe, patrimônio natural da humanidade. Material uma coisa é o queijo. Mundial natural. O imaterial é o jeito de fazer queijo mineiro, né? O queijo Minas, artesanal, que também foi outra grande vitória que Minas Gerais teve no ano passado. A gente vai conversar agora com a subsecretária de Turismo e Cultura de Minas Gerais, Patrícia Moreira, que está com a gente numa videochamada. Patrícia, obrigado por atender o convite do Rede Notícias para a gente falar sobre esse assunto tão importante, né, Patrícia? Porque é o incremento do turismo, Minas Gerais sendo colocada mais acima ainda, né? Porque se a gente for parar para pensar, são 5 patrimônios naturais da humanidade no Brasil e um deles está aqui em Minas Gerais, né, Patrícia? Boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde Boa a todos. tarde. Nós estamos realmente muito felizes com esse título, gente. É um trabalho de todo o governo do estado de Minas. É exatamente o que vocês falaram, né? É mais um título que nós trabalhamos aí junto à Unesco. Estivemos em Paris em 2023, em 2024, com o nosso vice-governador Matheus Simões, com o secretário de Cultura, Leônidas, para a gente poder também alinhar todos esses detalhes da candidatura. E ontem saiu o título. Então, nós estamos muito felizes, porque isso vai trazer um incremento para o turismo do norte de Minas maravilhoso. E Minas passa a ser o estado brasileiro com o maior número de bens reconhecidos, né? Isso traz também um orgulho a mais para todos os mineiros, né, Patrícia? Exatamente. Hoje nós temos o nosso 6º título, Orgulho e né? responsabilidade, né? Muita responsabilidade, exatamente, né? Porque o que acontece? A partir de agora, a gente vai ter que trabalhar mais ainda para o turismo. Então, nós temos um plano integrado do turismo para o norte de Minas, nós temos que capacitar aqueles receptivos, a hotelaria, a rede hoteleira, e principalmente, né, gente, receber bem os nossos turistas aí, porque hoje o parque recebe 7.000 turistas ao ano. Mas a gente, como o secretário falou, existe um incremento depois do título, mais ou menos 100%, mas nós temos que estar preparados para isso e, com muito orgulho, mostrar toda a nossa hospitalidade mineira. E aí, subsecretária, é aí que eu queria fazer a pergunta para a senhora. Quando a gente sempre falou dos outros patrimônios mineiros, em primeiro lugar, a gente sempre pensa numa ótica da cultura ligada à história, falando de Ouro Preto, Santuário de Bom Jesus Matozinhos, Diamantina, até mesmo a Pampulha, em Belo Horizonte, que a gente tem todo o marco do modernismo arquitetônico e artístico e paisagístico com a Ico Burlemax, com o Portinari, com Oscar Niemeyer. Agora a gente está falando de uma situação completamente distinta, é um lugar que se chama parte, claro, tem o parte turístico, tem a parte histórica muito importante com a ocupação que data de 12.000 anos, todas as pinturas rupestres, todos esses registros que são extremamente importantes, mas numa região norte de Minas Gerais que precisa de um incremento forte de investimento para garantir com que essas pessoas que decidam ir para lá se hospedem lá,
gostem de se hospedar lá, se sintam à vontade e deixem dinheiro. E aí, como é que o governo do estado está agindo nesse tocante para poder garantir infraestrutura hoteleira e infraestrutura de receptivo mesmo para que essas pessoas que vão lá possam voltar mais vezes? Então, como eu disse, nós estamos trabalhando um plano integrado do turismo do norte de Minas. Então, já chamamos aqui, por exemplo, já convidamos o Sebrae como parceiro para poder fazer uma rota do Peruaçu. Então, nós vamos fazer uma pré-trip, nós vamos fazer diversas ações. Fora isso, como é o patrimônio mundial natural, a Secretaria de Meio Ambiente também está investindo nas questões ambientais. Então, nós teremos aí investimento do turismo e investimento também da Secretaria de Meio Ambiente. Agora, o que é importante, gente, eu pessoalmente estive no sábado, lá em Montes Claros, onde nós fizemos uma reunião com gestores dos 3 municípios que compõem o Parque do Peruaçu, que é Januária, São João das Missões e Itacarambi. Então, eu me reuni com eles, é claro que nós já estávamos assim naquele, né, coração muito apertado para esperar o título, que veio ontem, praticamente quase às 13 horas, e no sábado nós já estávamos reunidos com esses gestores para a gente poder incrementar esse turismo e trabalharmos juntos aí cada vez mais para estruturar melhor toda essa rota do Parque do Peruaçu. E, Patrícia, além, obviamente, né, da questão do turismo, né, do crescimento, dessa expectativa para o crescimento do turismo, tem também a questão da conscientização em relação à preservação do local, né? Tem alguma projeção, algum plano para trabalhar isso, não só com os turistas, mas também com a população local, com os moradores, para eles terem essa consciência também e protegerem o local que eles moram, que eles vivem? Sim, nós lançamos o ano passado o plano do turismo verde. E essas ações estão dentro desse plano. Nós vamos lançar o selo do turismo verde nas próximas ações da Secult e vamos trabalhar também porque o meio ambiente, a preservação, nós temos indígenas na área e isso é muito importante para que nós possamos trabalhar aí o turismo sustentável. Patrícia, eu estive no sábado, eu conversei com o Astério Neto, que é o presidente da Aspronorte, né, que é o sindicato, a associação, na verdade, dos sindicatos rurais do norte de Minas. E ele estava falando que já existe um movimento de muitos dos produtores rurais lá daquela região, e aí tem uma característica muito específica, que são pequenos produtores, né? Eles estarem já adaptando as próprias propriedades rurais para poder construir pequenas hospedarias, pequenas pousadas com esse movimento de conseguir receber essas pessoas. Será mais ou menos essa a tônica do que vai se construir em termos de infraestrutura por lá, pelo menos nesse primeiro momento, né? Sim, exatamente. É o que nós temos feito com o enoturismo, né? Nós temos trabalhado aí as experiências nas vinícolas. E lá a mesma coisa. Então, quando eu estive agora no sábado nesse Montes, tinha uma área lá da agricultura familiar. E essa exposição da agricultura familiar foi muito bom porque eu tive contato com esses produtores. Então, nós temos a castanha de baru, nós temos o óleo de pequi, nós temos o doce de pequi, a geleia de pequi, enfim. E nós vamos criar experiências juntamente com esses produtores, para valorizar também a produção local, obviamente, né? E fortalecer cada vez mais a economia e o turismo do norte de Minas. Nós estamos conversando com a subsecretária de Turismo e Cultura de Minas Gerais, Patrícia Moreira, sobre a elevação, né, sobre o título ganho pelo Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, lá no norte de Minas Gerais, que se tornou, neste fim de semana, Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Nós vamos para um breve intervalo e, na volta, a gente continua batendo esse assunto, falando sobre esse assunto aqui no Rede Notícia. Estamos de volta, seguindo aqui com o Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h49. Vamos continuar o nosso papo com a subsecretária de Turismo e Cultura do Estado de Minas Gerais, a Patrícia Moreira. Patrícia, você estava falando no fim do bloco passado sobre se agregar outras culturas, outras economias, outras produções para poder incrementar esse turismo. E aí, quando a gente fala disso, não tem como a gente não falar sobre economia produtiva.
que acho que talvez seja o grande diferencial do turismo mineiro. A cada local que a gente vai, essa integração de outras produções ligadas ao turismo e que faz com que essa experiência seja ainda maior, né? Exatamente, é o que nós temos trabalhado muito na Secretaria de Cultura e Turismo, principalmente com as duas pastas. Então, hoje a gente tem também um trabalho todo feito com a cultura, que é muito rica em nosso estado, e o turismo também com números aí, né, gente, maravilhosos, que a gente só tem que comemorar. Então, o que que é importante? Economia criativa são vários setores que podem ser, né, desenvolvidos, que já estão sendo também trabalhados, tanto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Investe Minas, quanto a Secretaria de Cultura e Turismo, e também, como eu falei, a Secretaria de Meio Ambiente, que a gente precisa de trabalhar todos juntos aí para a gente poder ter um desenvolvimento cada vez maior. Então é isso, é toda a cadeia da economia criativa. É como eu disse para vocês, eu estive lá na feira, fiquei tão feliz assim de conversar com os produtores. São produtores pequenos, mas que têm um potencial enorme, têm produtos deliciosos, né? Então, assim, é toda a nossa riqueza da cozinha mineira, de tudo, gente. Então, nós temos que estar preparados para receber esses turistas. É verdade. E você acha que esse título, né, da Unesco, ele pode abrir portas para outras localidades, outras áreas aqui do estado também se candidatarem a esse título, a outro título da Unesco, ou um outro título internacional também, Patrícia? Claro, claro. Quando eu comentei com vocês que eu estive com o nosso vice-governador e o secretário em Paris, na Brasunesco, a embaixadora Paula até comentou com a gente, falou assim, olha, Minas é o estado que mais submete projetos aqui para o patrimônio. Então, nós gostaríamos de continuar trabalhando com Minas Gerais, e é isso que a gente pretende, né? Então, manter aí, na verdade, as candidaturas. Eu acompanhei também toda a candidatura do modo de fazer do queijo, estive no Marrocos com os produtores de queijo, depois tivemos aí o nosso título, e aproveitando e falando sobre isso, por exemplo, na região da Canastra, como que aumentou o número de turistas e experiências turísticas na região. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. E Minas, agora é Minas mesmo para o mundo, né, gente? Que agora nós estamos no mundo. E aí, isso abre portas, sim, para que Minas possa submeter a candidatura da Unesco, tanto patrimônio cultural, patrimônio natural e imaterial, daqui para frente. Ô, já tem algum aí, Patrícia, na ponta da agulha? Não vou pedir para que você me fale, porque a gente sabe que esse trabalho é muito bem feito, esse trabalho é muito estratégico. A gente está mostrando agora para quem está assistindo a TV Horizonte, está com a gente também no YouTube, imagens do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que é uma coisa assim realmente inacreditável. A beleza do local, o tanto de diversidade que a gente tem. Tem cânion, tem caverna. Sim. Tem caverna lá, né, Patrícia, de mais de 100 andares, do tamanho de um JK, né? Para você ter noção, né? 100 metros. 100 metros, O desculpe, parque é né? maravilhoso, gente. O parque é maravilhoso, o parque é maravilhoso. Agora tem que ir com mais tempo, né? Então é isso que a gente está incentivando. Primeiro, você ou entra por Montes Claros, a porta de entrada, dorme em Montes Claros. Ontem mesmo, no hotel que eu estava hospedada, tinha um grupo de 20 turistas estrangeiros saindo na hora que eu estava tomando café para o Peruaçu. Imagina que maravilha, gente. Tem que ir com Agora tem que tempo, ficar né? o dia inteiro. Tem que ir com tempo, tem que ter disposição, um sapato confortável, um tênis. E assim, gente, é uma maravilha. Não dá nem para, não tem nem palavras para descrever a beleza do Peruaçu. Mas nós temos sim outros parques aí, outros destinos caminhando para a Unesco. Bacana. E é importante a gente também lembrar aqui para quem está acompanhando esse nosso bate-papo, para quem está assistindo aqui a TV Horizonte, ouvindo pela Rádio América, que até chegar nesse título é um longo processo, né, Patrícia? Tem essa questão da candidatura, do investimento, do reconhecimento, tem esse processo para poder chegar até o título. Não é simplesmente a Unesco, vou escolher tal lugar para poder receber esse título de patrimônio, né? Não, não, gente. Olha, do queijo que eu acompanhei mais de perto, foram 2 anos. Nós submetemos em 2022 para o título sair em 2024. Não é um trabalho fácil. Não é exatamente, não é isso. Chegou lá, a Unesco reconhece. Ontem eu acompanhei, a reunião começou às 5 horas da manhã, hora de Paris,
E o nosso título só foi sair assim depois de várias justificativas, vários países participando. Não é fácil, não. A candidatura não é um processo fácil, mas vale a pena demais, né? Vale a pena o orgulho que a gente fica, a felicidade que a gente fica. Ontem eu nem dormi, gente. Eu fiquei feliz demais que viva o turismo, né? É verdade. E é justo, é merecido, né? Com toda certeza. Ainda Gente, mais Minas, né? é isso que eu ia falar, porque quando a gente fala muito de Minas, fala muito da mineração, fala muito da agricultura, né? Fala muito né, de todas essas cadeias produtivas, né? Da siderurgia, mas é um espaço que Minas tem muito ainda para poder avançar, muito para poder conquistar e muito para poder fazer com que as pessoas compreendam e entendam que é justamente essa questão do turismo, né? Mineiro, de conhecer mais Minas na profundidade, né, Patrícia? É isso que nós temos feito, trabalhar dentro da Secult, porque são 853 Uhum. municípios. Olha a riqueza do nosso estado. Tem experiências que a gente não faz assim nem ideia do que tem em Minas, né? Às vezes assim, aqui em Igarapé, pertinho aqui de Belo Horizonte da capital, nós temos uma senhora que faz uns biscoitos deliciosos que você pode se hospedar na casa dela. Então, assim, gente, a gente tem experiência para todos os gostos, para todos os bolsos. E tem muito trabalho, tem muita coisa para desenvolver no turismo de Minas. E no governo do governador, né, a gestão do governador Romeu Zema, ele tem incentivado muito o turismo. Então, nós temos ações, tanto no Brasil como no exterior. Lembrando que nós fizemos até ação em Paris, né, para poder reforçar a candidatura do modo de fazer do queijo. Então, nós participamos de feiras no Brasil, no exterior e em Minas. Né? Então, é Minas para Minas, Minas para o Brasil e Minas para o mundo. Eu lembro bem dessa questão do queijo, né? Sim. Foi vendido até muito durante as Olimpíadas de Paris, né? Se mostrando como que o queijo era produzido, para que as pessoas conhecessem o queijo, e na grande vitória que foi anunciada lá em Assunción do Paraguai, na sede da Conmebol, quando teve uma reunião da Unesco para poder apresentar esse modo mineiro de fazer queijo artesanal. E que, ó, gente, para o mineiro isso é muito, né? É muito forte. Mas para quem vem de fora, como eu, que sou fluminense, gente, não tem queijo igual mineiro, não, gente. É um negócio, é um manjar dos deuses. Patrícia, obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Parabéns. Eu que agradeço, gente. Nós estamos aqui à disposição na Secretaria de Cultura e Turismo. E vamos lá, gente. Viva Minas e muito obrigada a todos vocês. Obrigada. É isso aí. Rede Notícia está ficando por aqui. Já agradecendo a você que nos deu a audiência pelo som da Rádio América FM na Cultura M, também na telinha da TV Horizonte no 30.1 e também no nosso YouTube, no TV Horizonte.oficial. Já te faço um pedido, um chamado. Siga a gente lá na TV Horizonte Oficial, no Rádio América Oficial no Instagram. TV Horizonte Oficial no Instagram, mais de 10 mil seguidores. Obrigado a vocês que estão nos dando essa força. Pois é, agradecendo a sua audiência, né? Segue a gente lá no Rede Notícia TVH também. Você vai ficar agora com Bola na Rede, com o Júnior Brasil, trazendo todas as novidades. E tem muita novidade, viu? Desse fim de semana que teve muito futebol, viu? Do mundo da bola. Até amanhã, o Rede Notícia volta ao meio-dia. Fique com Deus. Boa semana. Tchau, tchau. Boa tarde, boa semana.